Aqui eu já estou na 15ª carreira e após fazer os 7 pontos altos do início, eu fiz aqui 3 blocos vazios, mas eu vou fazer mais um. Porque agora o desenho não vai mais crescer, ele vai para o centro. Então aqui eu fiz 4 blocos vazios. No próximo espaço eu vou fazer um ponto pipoca pego pela frente. Fiz uma correntinha, estou fazendo 5 pontos altos. Pego aqui no primeiro ponto pela frente, vou puxar o fio por dentro dele, faço a correntinha e faço um ponto alto no próximo ponto alto. Faço 2 correntes. No próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, dentro do próximo espaço eu vou fazer os 5 pontos altos. Pego pela frente do primeiro ponto, eu vou puxar o fio por dentro dele. Faço uma correntinha e faço um ponto alto no próximo ponto de base. Faço 2 correntes. Pulo 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com um bloco vazio. No próximo bloco eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto e no próximo também vou fazer um ponto alto. Dentro do espaço aqui de correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto em cima desse ponto de base. Então aqui eu tenho um bloco de 7 pontos altos. Eu vou fazer agora 2 correntinhas. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos aqui da base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Agora aqui, onde eu tenho 4 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Sendo que o terceiro eu vou prender aqui na segunda correntinha. Eu fiquei aqui com um bloco de 4 pontos altos. Vou fazer agora 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui nesse espaço de correntinhas do meio e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 4 correntinhas. Dou uma laçada. Aqui eu tenho uma corrente. Nessa segunda aqui eu vou fazer um ponto alto. E dentro desse espaço que ficou de uma correntinha eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cima desse primeiro ponto de base. Faço agora 2 correntinhas. Pulo 2 pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto alto, formando aqui um bloco vazio. Faço 2 correntinhas. No próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto, formando o segundo bloco vazio. Agora dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto em cima desse ponto de base aqui. No próximo vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais um aqui. E no próximo eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou desmanchar para fazer a contagem certa. Nesse aqui é 1. Aqui eu já tenho 4 pontos altos, vou fazer o quinto no seguinte.
No próximo eu vou fazer o sexto e o sétimo. Sobrou 3 aqui na base, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 e no terceiro eu vou fazer um ponto alto, formando aqui um bloco vazio. Agora eu faço uma corrente e vou fazer dentro desse espaço um ponto pipoca. Esse aqui é pego pela frente. Eu vou fazer um bloco vazio, 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto de base. E aqui eu vou fazer mais um ponto pipoca. E depois dele eu faço 4 blocos vazios e um bloco de 7 pontos altos. Então em cima desse ponto aqui, pipoca da carreira anterior, vai ter um bloco vazio. Décima sexta carreira, depois dos 7 pontos altos aqui do início, eu fiz 5 blocos vazios. Vou fazer aqui uma correntinha. E dentro desse primeiro espaço eu vou fazer o ponto pipoca pego por trás. Um ponto pipoca feito pelo avesso. Aqui eu fiz por trás. Faço uma correntinha. E vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Faço 2 correntes. E vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Faço uma correntinha e vou fazer o segundo ponto pipoca. Feito aqui o segundo ponto pipoca, eu vou fazer um bloco vazio. São 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, no terceiro eu faço um ponto alto. Depois eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto dentro do espaço de correntinhas. E um ponto alto sobre esse próximo ponto de base. Faço 2 correntes, pulo o espaço vazio e no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Aqui dentro do espaço de correntinha eu vou fazer 2 pontos altos. E vou fazer nas correntinhas aqui na segunda um ponto alto. Eu vou fazer 2 correntinhas. Dou uma laçada, aqui eu vou contar 1, 2 e aqui na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima desse primeiro ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto.
faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Então aqui ficou desse jeito. Eu tenho um bloco de 4 pontos altos de um lado, 2 correntinhas e 4 pontos altos do outro. Fiz um bloco vazio, vou fazer o segundo bloco vazio. E aqui já iniciei um bloco de 7 pontos altos. Feito aqui os 7 pontos altos, faço aqui um bloco vazio, 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base no terceiro. Eu vou fazer um ponto alto. E aqui dentro desse espaço eu vou fazer o ponto pipoca, pego pelo avesso. Então eu fiz uma correntinha, faço 5 pontos altos. Pego ele aqui por trás. Puxo por dentro do ponto, vou fazer uma correntinha. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto pipoca, pego pelo avesso. Em seguida eu faço 5 blocos vazios e concluo a carreira com um bloco de 7 pontos altos. Essa daqui é a 16ª carreira. Aqui eu estou na 17ª carreira e após fazer os 7 pontos altos iniciais eu fiz 6 blocos vazios. Em seguida eu fiz um ponto pipoca feito pela frente, um bloco vazio e um ponto pipoca feito pela frente. Vou fazer agora 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Faço agora um ponto alto em cada ponto de base. E dentro desse espaço de correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto aqui em cima desse ponto de base. E formei aqui um bloco de 7 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntinhas, pulo esse espaço e no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Dentro desse espaço de correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto em cima do próximo ponto de base. Vou fazer 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto de base, 2 correntinhas, pulo espaço e no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Fiz aqui então 2 blocos vazios. E bem aqui no centro eu fiquei com um bloco de 4 pontos altos. Agora eu vou fazer o bloco de 7 pontos altos aqui, onde dentro do espaço eu faço 2. Aqui eu já tenho 3 pontos altos, vou fazer agora mais 4. Um em cada ponto de base. Vou fazer 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base e no terceiro eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha e dentro desse espaço eu vou fazer um ponto pipoca. Ele aqui é feito pela frente. Fiz uma correntinha, um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntes. No próximo ponto alto eu vou fazer
um ponto alto e fiz aqui então um bloco vazio. Vou fazer o segundo ponto pipoca, em seguida faço 6 blocos vazios e os 7 pontos altos para encerrar a carreira. Essa daqui é a 17ª carreira. Bom, aqui eu já estou na 18ª carreira, onde eu fiz 7 blocos vazios. Fiz um ponto pipoca aqui pelo avesso, um bloco vazio, um ponto pipoca pelo avesso. Vou fazer agora um bloco vazio, que são 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, no terceiro vou fazer um ponto alto, e aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, para formar aqui o bloco de 7 pontos altos. Dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos altos, e vou fazer um ponto alto em cima desse ponto de base. Aqui eu tenho um bloco de 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, pulo esse espaço, no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora 2 correntinhas, pulo esse espaço e no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Então aqui eu tenho 3 blocos vazios depois desse bloco de 7 pontos altos. Dentro do espaço eu vou fazer 2 pontos altos, e em cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto até completar os 7. Fiz aqui um bloco de 7 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu faço um ponto alto. E aqui vou fazer o primeiro ponto pipoca desse lado, onde eu fiz uma correntinha, 5 pontos altos. Vou pegar por trás, porque eu estou no avesso da peça, puxo por dentro do primeiro ponto, vou fazer aqui uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto de base. Faço 2 correntes, no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto, formando um bloco vazio. Faço uma correntinha e vou fazer mais um ponto pipoca, pego pelo avesso aqui, feito por trás. Agora é só fazer os blocos vazios. Aqui eu estou na 19ª carreira, onde eu fiz 8 blocos vazios, depois aqui dos 7 pontos altos do início. Fiz aqui um ponto pipoca pego pela frente, um bloco vazio e mais um ponto pipoca. Vou fazer agora um bloco vazio, onde eu fiz 2 correntinhas, pulo 2 pontos aqui na base e vou fazer um ponto alto no próximo ponto. Em cada ponto de base aqui eu vou fazer um ponto alto. Dentro desse espaço aqui eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto em cima do próximo ponto de base. Vou fazer 2 correntinhas, pulo o espaço de correntinhas da base e vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Vou ficar aqui com apenas um bloco vazio depois do bloco de 7 pontos altos. Então aqui eu já inicio o outro bloco de 7 pontos altos. Dentro do espaço eu faço 2 pontos.
Então aqui eu já tenho 3, vou fazer mais 4, 1 em cada ponto de base. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos da base e no terceiro aqui eu vou fazer um ponto alto. Então ficou assim. Eu vou ter apenas um bloco vazio aqui no meio. Aqui eu já vou fazer o ponto pipoca desse lado. É uma correntinha 5 pontos altos e esse daqui é feito pela frente. Faço uma correntinha para prender, faço um ponto alto no próximo ponto de base. Vou fazer um bloco vazio, são 2 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Faço uma correntinha e vou fazer mais um ponto pipoca. Então aqui eu vou, depois desse ponto, fazer os 8 blocos vazios e concluir a carreira com 7 pontos altos. Eu estou na 20ª carreira e depois aqui dos 7 pontos iniciais eu fiz 9 blocos vazios. Fiz um ponto pipoca feito pelo avesso, peguei por trás aqui, um bloco vazio e mais um ponto pipoca. Vou fazer agora um bloco vazio, pulando aqui 2 pontos da base no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Feito esse bloco vazio, agora eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base, um ponto alto no ponto seguinte, e no seguinte eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu tenho 4 pontos altos. Dentro desse espaço de correntinha eu vou fazer mais 2. Agora tenho 6 pontos altos. Vou fazer agora mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui eu fiquei com um bloco de 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto, formando aqui um bloco vazio. Então ficou assim. Vou fazer agora uma correntinha e um ponto pipoca feito pelo avesso. Vendo o primeiro ponto aqui por trás e puxo o fio. Faço uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto de base, 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto, uma correntinha e vou fazer o segundo ponto pipoca desse lado. Depois eu faço 9 blocos vazios e encerro a carreira com 7 pontos altos. Vigésima primeira carreira, após fazer aqui os 7 pontos iniciais, eu fiz 10 blocos vazios. Fiz um ponto pipoca feito pela frente, um bloco vazio e um ponto pipoca feito pela frente. Vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto. No próximo vou fazer mais um ponto alto. E no próximo vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu tenho um bloco de 4 pontos altos. Então depois desse ponto pipoca eu fiz um bloco vazio, 4 pontos altos e vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto.
Fiz aqui mais um bloco vazio. Aqui nesse espaço eu vou fazer uma correntinha e vou fazer os 5 pontos altos. Venho pela frente e vou puxar o fio por dentro do primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Então aqui eu tenho um ponto pipoca feito pela frente. Faço 2 correntinhas, vou para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto formando um bloco vazio. Vou fazer o segundo ponto pipoca desse lado, em seguida eu faço 10 blocos vazios e encerro a carreira com 7 pontos altos. Essa daqui é a 21ª carreira. Eu estou na 22ª carreira, onde depois dos 7 pontos altos eu fiz 11 blocos vazios. Fiz um ponto pipoca pelo avesso, um bloco vazio, um ponto pipoca pelo avesso, e agora eu vou fazer aqui 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha e no próximo espaço eu vou fazer mais um ponto pipoca. Aqui eu estou no avesso da peça, então eu venho com a agulha por trás do primeiro ponto. Faço uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto de base. Vou fazer 2 correntes. No próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Faço agora uma correntinha e dentro do próximo espaço eu vou fazer mais um ponto pipoca. Faço uma correntinha e vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Fiz aqui 2 correntinhas e no próximo espaço eu vou fazer, no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto, formando aqui um bloco vazio. Então nessa carreira eu estou com 4 pontos pipoca. Aqui antes eu fiz 11 blocos vazios e aqui eu vou fazer também 11 blocos vazios. Esse aqui é o primeiro. E vou fazer mais 10 e vou concluir a carreira com 7 pontos altos do fim de carreira. Aqui eu estou no início da 23ª carreira. Essa 23ª carreira, ela vai ser igual à 5ª carreira. Quinta carreira também aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4 e aqui está a 5ª carreira, onde eu tenho 12 blocos vazios aqui no início, um ponto pipoca, um bloco vazio, um ponto pipoca, um bloco vazio, um ponto pipoca e 12 blocos vazios. Essa daqui é a 5ª carreira, então a 23ª você vai fazer igual a ela. A 24ª, ela vai ser igual à 4ª carreira, onde você vai ter 13 blocos vazios, um ponto pipoca, um bloco vazio, um ponto pipoca e 13 blocos vazios. Essa aqui é a 24ª carreira. E a 25ª você vai fazer igual à terceira. São 14 blocos vazios, um ponto pipoca e 14 blocos vazios. Então essas aqui são as próximas carreiras. Observem sempre
o lado em que a peça está para você fazer a pipoca do lado correto. Então, pelo direito da peça você vai fazer ela pela frente e pelo avesso você vai fazer ela por trás. Então eu vou fazer essas carreiras e volto para dar continuidade à peça. Aqui é só uma repetição simples, porque a peça ela vai terminar do jeito que ela começou. Bom, aqui eu fiz 3 desenhos. Se você quiser fazer mais desenhos, é só continuar repetindo até alcançar a quantidade que você desejar. Pode ser 4, 5, depende muito do tamanho da peça que você quer. Aqui eu ainda vou fazer mais o acabamento, então a minha peça vai ficar maior. Então quando eu fiz aqui o último desenho, a última carreira ela fica aqui com um ponto pipoca. Então depois dele eu fiz 2 carreiras só de blocos vazios, do jeito que está no início da peça. Eu comecei com 2 carreiras de blocos vazios, onde no começo tem esses pontos altos, né, os blocos de 7 pontos altos, no começo e no final. E aqui tem 29 blocos vazios. Então, após fazer essas 2 carreiras, eu vou dar continuidade à peça. Agora, para continuar a peça, eu vou fazer 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Dou uma laçada, viro a peça para o outro lado, e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada, no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. E no ponto seguinte eu vou fazer mais um ponto alto. Então aqui eu vou formar um bloco de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e aqui no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Então eu tenho um bloco de 4 pontos altos e um bloco vazio. Dentro desse espaço de correntinha eu vou fazer 2 pontos altos. E em cima do próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, pulo o espaço e no próximo ponto alto eu faço um ponto alto, formando aqui mais um bloco vazio. Então eu vou ficar intercalando entre blocos de 4 pontos altos e blocos vazios. Aqui eu concluí a carreira do mesmo jeito que eu comecei, com um bloco de 4 pontos altos. Então aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Vou dar uma laçada, viro a peça para o outro lado e eu vou pular 2 pontos de base. No terceiro eu vou fazer um ponto alto. Dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto em cima do primeiro ponto de base. Eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Então aqui eu fiz uma diminuição. Essas 3 correntinhas aqui que eu fiz é para reduzir um bloco aqui no início. E nessa carreira eu vou ficar intercalando entre os blocos de 4 pontos altos e os blocos vazios. Quando eu chegar ao final da carreira também vou fazer uma diminuição. Estou chegando aqui ao final da carreira, onde eu fiz o último bloco de 4 pontos altos e aqui na base eu tenho um bloco de 4 pontos altos. Eu vou fazer também aqui uma diminuição. Então nesse caso eu dei uma laçada, venho aqui no último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então nessa carreira eu diminuí tanto no início como no final. E eu vou fazer isso em todas as carreiras a partir daqui. Então eu começo fazendo 3 correntinhas,
Dou uma laçada, viro a peça para o outro lado e vou fazer um ponto alto, pulando aqui 2 pontos de base. No terceiro, eu faço esse ponto alto aqui. E já começo a fazer, dentro do espaço, 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base para formar aqui o primeiro bloco dessa carreira. Faço as 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto para fazer o primeiro bloco vazio dessa carreira. E assim como o anterior, e como todas as carreiras que vão vir, eu vou fazer blocos intercalados aqui, entre blocos de 4 pontos altos e blocos vazios. E assim como foi feito nessa carreira, sempre vou diminuir um bloco no início e um bloco no final, sempre. Então todas as carreiras eu vou fazer dessa forma, sempre diminuindo no início e diminuindo no final. Bom, aqui eu já fiz a volta toda e arrematei o fio. Então a peça ficou com esse acabamento aqui. Então esse é o resultado final da peça. Lembrando que você pode fazer ela do tamanho que você quiser. É só aumentar aqui a quantidade de desenhos ou então fazer um acabamento diferente. Vai aí da sua criatividade. Mas esse é o resultado final da peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Na medida do possível, eu respondo. Então, se você gostou dessa peça, dê o seu like, deixe aí a sua curtida que ajuda muito o canal. Eu agradeço a atenção de vocês, quem assistiu até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu tive um problema na gravação, aqui a minha peça está concluída, mas aí eu vou voltar ainda para mostrar como é que faz esse acabamento aqui. Mas na parte aqui que deu problema eu vou dar uma orientação. Eu fiz aqui essa parte com os blocos de 4 pontos altos, bloco vazio. Fiz uma primeira carreira de uma ponta a outra e depois eu fui diminuindo carreira a carreira um bloco. Sempre um bloco, tanto de um lado quanto do outro. Até que na última carreira fico aqui com um bloco de 4 pontos altos. Então ao todo são 17 carreiras. Você vai diminuindo e ele vai ficar aqui na última com 4 pontos altos e são ao todo 17 carreiras. Então você corta o fio quando fizer de um lado, vai para o outro, vai pôr o fio e vai fazer a mesma coisa. São 17 carreiras, a diminuição é da mesma forma. Então o que é que você tem que ter atenção quando for fazer isso aqui do outro lado? É que você deve pôr o fio pelo direito da peça. A peça, você tem que começar a carreira pelo direito, porque como é um número ímpar de carreiras, a última para ficar no direito, você tem que começar a peça com a primeira carreira aqui pelo direito. Aqui pela pipoca, pela frente. Então quando você chegar ao final, você vai estar na peça aqui, no último bloco, pelo direito, então você vai fazer essa última carreira da forma como eu mostro no vídeo. Eu ainda vou mostrar que vai ser a próxima etapa. Então você faça desse jeito, você coloque o fio com essa peça aqui, a pipoca pela frente. Faça as 17 carreiras, aí quando concluir vai estar pelo direito, então você vai fazer exatamente o que vai vir a seguir. Então essa é a explicação porque houve um defeito na gravação, e aqui eu estou orientando já com a peça pronta. Então continua aqui fazendo esse acabamento, e você vai estar aqui com a peça concluída. Depois de ter feito essa lateral aqui, onde eu tenho as diminuições, eu cheguei nessa parte onde eu tenho os pontos altos. Aqui vai ser só um pouco diferente. Eu vou passar a agulha aqui pela lateral do ponto e vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Aí aqui eu vou pular uma carreira e na seguinte eu vou prender com um ponto baixo aqui na lateral. Nesse espaço onde eu prendi, eu faço as 2 correntes. No mesmo lado aqui desse ponto eu faço 2 pontos altos. Eu vou pular uma carreira e na seguinte eu faço um ponto baixo. Então, nessa parte é desse jeito.
eu sempre vou pular uma carreira. E faço na seguinte. Aqui nesse lado, se você quiser que ele fique um pouco maior, em vez de 2 pontos altos, você pode fazer 3 pontos altos. Nessa parte aqui você vai fazer sempre em um, aí no seguinte. Você faz em um, prende com ponto baixo no seguinte. E já nesse aqui você sempre vai pular uma carreira, que é para não ficar com a peça curvando. Ela vai ficar com dobra no caso. Aqui não, ela fica bem retinho. Eu terminei esse lado. E como eu comecei ele pelo avesso, então a última carreira ficou pelo direito. Ó, aqui a pipoca está pela frente. Então aqui eu vou fazer a última carreira. Eu venho aqui onde eu fechei com um ponto alto, eu vou dentro desse espaço fazer um ponto baixo. Vou subir 2 correntes e no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficou assim. Eu venho no próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Subo 2 correntes e dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes, no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos. No próximo espaço eu faço um ponto baixo. Vai ficando assim. Bom, aqui eu já fiz toda a lateral. Ficou assim, ó, onde tem os pontos altos. Aqui eu cheguei novamente na parte onde tem as diminuições. E aqui eu vou chegar próximo ao topo. Na parte aqui onde tem os 4 pontos altos. Então eu faço aqui um ponto baixo, 2 correntes, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Vou para o próximo espaço, vou fazer um ponto baixo. Faço aqui 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu ainda tenho mais um espaço aqui antes dos 4 pontos altos, vou fazer aqui um ponto baixo, 2 correntes, 2 pontos altos. Eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto dos 4. Eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base. E aqui eu vou subir 2 correntes. E no mesmo ponto eu vou fazer os 2 pontos altos. E bem aqui, onde eu tenho esse ponto aqui que encerrou a carreira, eu vou fazer nele um ponto baixo. E já vou começar aqui desse lado. Faço 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço. Já arrematando aqui esse fio que ficou. Venho para o próximo espaço e faço um ponto baixo. E aqui eu continuo a fazer o que eu já estava fazendo do outro lado.
Então aqui na ponta fica assim. Agora aqui, nessa lateral, se você achar que ficou muito baixinho, você pode, em vez de 2 pontos altos, colocar 3. E aí ele fica com volume maior. Mas sempre lembre-se de pular uma carreira para ele não ficar assim dobrando. Ele vai ficar ondulando se você fizer em cada carreira esse ponto. Já dessa forma ele fica bem esticadinho. Bom, aqui eu já fiz a volta toda e arrematei o fio. Então a peça ficou com esse acabamento aqui. Então esse é o resultado final da peça. Lembrando que você pode fazer ela do tamanho que você quiser. É só aumentar aqui na quantidade de desenhos ou então fazer um acabamento diferente. Vai aí da sua criatividade. Mas esse é o resultado final da peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Na medida do possível, eu respondo. Então, se você gostou dessa peça, dê o seu like, deixa aí a sua curtida que ajuda muito o canal.